A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes com o ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Quero louvar a Deus, engrandecer a Deus por sua vida. Quero orar para nós dar início ao nosso culto de adoração. Quero convidar você para fazer parte deste projeto. Nós estamos iniciando. Esta obra tem aproximadamente 5 meses, 5 a 6 meses que nós estamos nesta caminhada, e começar algo sozinho pela fé é muito difícil. Eu quero convidar você a ser uma coluna de oração junto comigo no propósito do Ministério Guiando o Rebanho, onde nós já temos feito algumas obras, onde nós já temos realizado alguns projetos de Deus, principalmente na área de missões. Deus nos abriu esta porta, parece algo incrível, mas foi a primeira porta que foi aberta para nós, foi missões. E dentro desse projeto Missões, nós já ajudamos aí a educar, alimentar crianças em Moçambique, no Paquistão, no princípio. Agora estamos somente com Moçambique, ajudamos aí a construir algumas igrejas, ajudamos desde a fundação até a colocação do seu telhado. Agora o povo já está dentro com luminárias que nós também conseguimos ajudar e vamos ajudar mais. Nós não esquecemos dos nossos irmãos. Assim que Deus nos enviar melhor recurso, já temos uma igreja aí que já está em atividade, temos outra que já está quase no ponto de colocar o telhado, já compramos as primeiras telhas. Esse mês a oferta será direcionada para comprar mais uma quantidade de telha. Até mês que vem, com certeza a igreja estará com o telhado no lugar e o povo vai glorificar o nome do Senhor, o nome do nosso Deus vai ser glorificado. E eu convido você para fazer parte desse projeto de missões. Eu preciso da sua ajuda, preciso da sua colaboração. O Ministério Guiando o Rebanho não é nada se você não estender a sua destra generosa e nos ajudar. Se você nos ajudar, nós vamos conseguir enriquecer e investir no reino de Deus. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Vamos orar para nós iniciarmos o louvor do nosso culto, a adoração ao Senhor. O Senhor nos abençoe com a tua presença, nos abençoe com a presença do teu Espírito, nos guie, nos guarda, nos leve. Não é fácil, meu Pai, iniciar um ministério, não é fácil, Senhor, cavar das primeiras enxadadas no chão duro do deserto, com pedras e com toda sorte de dificuldade que aparece. Nos dê graça, nos dê força, nos dê ânimo. Abra as portas, remova as pedras, remova, meu Pai, tudo que não provém de Ti, e nos abençoe, nos dê um culto abençoado na Tua presença. Receba nosso louvor, a nossa adoração, nossa oferta, nosso sacrifício financeiro, a nossa adoração financeira no trono de Sua glória, com cheiro, um aroma suave, meu Pai. Abençoa o Teu povo, Teu rebanho. Abençoa nosso irmão Celso, meu Pai, que está viajando, cobre ele com Teu sangue, guarda, livre de todo mal. Abençoa o pastor George, a sua família. Abençoa o pastor Armando, a sua família, irmão Telmo, a sua família. Abençoe o irmão Miguel Campanharo, meu Pai, cobre com Teu sangue. Abençoa o irmão Antônio, meu Pai. Abençoa os Teus filhos, Senhor, que tem nos ajudado, Leandro. Abençoa, meu Pai, os Teus servos, todos aqueles que têm estendido as suas generosas mãos para este projeto de missões. Seja conosco, nos abençoe, meu Pai. Dá-nos recursos necessários também para investirmos aqui, meu Pai, no Ministério Guiando o Rebanho. Precisamos, meu Deus, de pessoas para o louvor, de jovens, precisamos de membros para este lugar, para que o Teu nome seja celebrado aqui. Precisamos de ajuda para o PowerPoint, precisamos, meu Pai, de melhorar a qualidade deste lugar para receber o Seu povo. Nos ajude, seja conosco, no precioso nome de Jesus. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou fazer todo o culto com a bandeira de Israel, em protesto à covardia que pessoas que dizem ser seres humanos racionais fizeram com esse povo. Isso é uma covardia. Amo o Cristo, amo a Torá,
amo Israel. Não sou israelita. Segundo o meu irmão caçula, diz que as minhas bisavós, todas duas, eram israelitas. Eu não tenho conhecimento disso. Mas eu, sem não ter conhecimento, digo que não sou. E se sou, não vai mudar nada. Vou continuar amando o povo do meu Cristo, o povo o qual Jesus, de onde nasceu. Eu sei que esse povo é um povo bom, um povo de princípio, um povo que ama a Deus, um povo que ama a humanidade. Isso é mostrado e demonstrado pelos seus frutos. Israel tem todo o direito de revidar, todo o direito de agir, e com mão pesada, porque, como eu falei na escola bíblica dominical, vou dar o mesmo testemunho aqui no culto. Israel é o nosso irmão mais velho, é o primogênito. E como primogênito de um grande projeto e propósito, ele está sendo atacado covardemente há séculos, há milênios. Ganhou a sua terra de Deus, não pôde ficar na terra porque todos queriam esta terra. Esta terra era disputada por tudo e por todos. E nós sabemos e conhecemos a história. Outros se apropriaram da terra, mas Deus o colocou de volta lá. E no lugar onde ele está, ele quer manter paz, quer manter prosperidade, quer manter comunhão, mas não encontra espaço no coração daqueles que não têm Deus em seu coração. Então que Deus abençoe Israel, que Israel encontre a sua vitória, que Israel extermine mesmo os seus inimigos, porque isso foi uma covardia sem precedente, algo que não se dá nem para nominar, algo terrível. E eu recebi informações quase que em tempo real. E chegava, quando começou a passar no repórter, eu já estava recebendo as fotos dos soldados mortos, dos civis mortos, de casas mortas, e já tinha recebido a mensagem que crianças tinham sido degoladas, e depois começou a passar na mídia. Mas eu já sabia disso tudo, pessoas me informaram. Então eu quero louvar a Deus pela vida de Israel, e quero pedir você que ore por Israel, que haja paz em Israel. Vamos adorar o Senhor. Teu sangue leva-me além a todas as alturas. A sua voz fala da justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a sua graça. Palavra do Pai prepara para nós o caminho para viver.
que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Deus, toda honra para o Senhor, minha irmã, toda glória para o Senhor, meu irmão. A Ele o perfeito louvor e a perfeita adoração. Bandeira de Israel é o meu protesto contra a estupidez que esse povo sofreu. Quero dizer para Israel que você não está sozinho. Existem pessoas no mundo que amam vocês e muito. E nós amamos vocês. Aí tem pessoas que falam, mas pastor Américo, o pessoal falou, tu não tem medo não? Eu falei, mas medo de quê? Jesus não teve medo quando veio confrontar o pecado aqui na terra. Nós não temos que ter medo de nos posicionar errado. A coisa, não tem nem palavras para nós podermos aquilatar tal maldade que foi feita com esse povo. Depois do Holocausto, isso aí foi um absurdo. Algo semelhante a isso, só as Torres Gêmeas. Os Estados Unidos foi lá e deu o troco, fez o que tinha que se fazer. E agora tem que deixar Israel fazer o que tem que ser feito. Tem um ninho de rato lá, e precisa-se de tirar os ratos do buraco, precisa de tirar o problema de lá, senão eles nunca vão ter paz. Que Deus proteja e abençoe Israel. Fica aí o meu protesto contra as atrocidades que esse povo sofreu, contra a maldade. As pessoas fazem as coisas como brutos, sem pensar, sem raciocinar, pensam que são dono da vida e da verdade, e ninguém é dono de nada, Deus é dono de todas as coisas. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Sei que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e humildade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, como se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para
eterno, Madre misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, aleluia, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Bendito seja o nosso Deus, que é rei e é Senhor do céu, na terra e de Israel. Eu fico triste com certas pessoas, que eu não vou dizer nome, eu vou citar ministério. Parece que montou uma igreja e virou dono do céu. Pessoas que dizem: Israel não tem nada a ver mais com o reino de Deus. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Em lugar não está escrito isso. Lembre-se que em parte a Bíblia diz, Paulo explicando, Deus endureceu o coração de Israel para que a bênção pudesse chegar nas mãos dos gentios. Então, tem um plano, um propósito? Tem. Israel não está. Não tirou não. As promessas quanto à vinda do Messias, todas se cumpriram para Israel. Ele veio, nasceu da Virgem, conforme o profeta disse, cresceu, se desenvolveu, se entregou na cruz, morreu no madeiro. Mas não se esqueça que as promessas da igreja é o arrebatamento, certo? Para as bodas. Quando nós estivermos nas bodas, Deus está cuidando de Israel aqui embaixo. Não, mas aí Israel vai estar aqui, vai estar todo cheio de problema, como diz no linguajar brasileiro, vai estar ferrado aqui. Não vai estar nada. Miguel vai estar aqui com eles. Ninguém vai botar a mão naquele povo, não. O remanescente vai ser salvo, muitos vão morrer, como lá naquela combate agora, muitos vão lá e vão morrer, ninguém é de ferro, todo mundo é carne e osso. Na guerra tem perca dos dois lados. Então Israel vai estar aqui embaixo, mas quando o Senhor voltar, ele não vai voltar por causa dos ímpios que estão guerreando com Israel na guerra da Margedon, não, meu irmão. Ele vai voltar com os seus santos. Sabe quem é o santo ali? É a igreja, previamente glorificado com o corpo de glória, vai voltar para arrojar o mal para sempre. Então ele vai estabelecer ali o trono de glória, e antes de tudo isso vai ter o milênio, onde ele vai gozar lá das benesses de Deus. O povo nenhum na face da terra vai gozar dessa bênção, só eles vão gozar aqui, vão viver do melhor, comer do melhor. Deus vai estar com ele, a igreja vai estar com o Senhor, e quando ele estiver lá na batalha a grande batalha final, que é a batalha do Armagedon, a igreja vai vir com Deus. Então, se nós fomos chamados, em parte por causa do endurecimento do coração dele, hoje nós temos conhecimento, eu vou dizer, não, Deus não tem mais nada com Israel, não tem nada com quem não sabe interpretar as escrituras. Deus tem tudo a ver com Israel, tanto que ele é o relógio de Deus na face da terra. Aquilo que está acontecendo lá é um grande sinal para a igreja estar percebida e cuidado, para politicamente você não se levantar contra Israel. Está escrito que todos que se levantar contra esse povo caem. Não tem como ficar de pé. Todas as nações, todos os reinos, você começa de Nabucodonosor, se levantou, acabou. Os gregos, os persas, os medo-persas, Roma, tudo que se levantou caiu. A Alemanha levantou, caiu. E mais quem vai levantar para cair? É só esperar, é o tempo. No começo das coisas aparecem grandes coisas, mas no tempo de Deus as coisas acontecem e você começa a entender o porquê de certas coisas. Tem fatos que acontecem que é para purificar, para você começar a ver os soberbos. Tem muita gente soberba aí, dono da verdade, dono da santificação. Eu acho melhor nós esperarmos. Eu aprendi com Jesus. Jesus falou assim: eu não julgue, dê tempo. Dê tempo. Tem coisa que está acontecendo e você
faz o seu julgamento, aí você se coloca na cadeira junto com o diabo. É assim que o povo praticante do judaísmo fez. Eles viram o filho de José, o filho de Maria. Quem é esse? A ideia era, ele não estudou nas nossas faculdades filosóficas, não aprendeu com nenhum rabino. De onde vem tal sabedoria? Vai aprender com o cego que ele curou no tempo. Daí a maravilha de vocês não saber quem ele é, nem de onde ele veio. Ele está ensinando vocês, e opera esse sinal, porque desde o que o mundo é mundo, não se ouviu que alguém abriu os olhos de um cego de nascença como eu. E mesmo assim eles não quiseram ouvir, não quiseram dar o coração para o Senhor. Eles preferiram sentar na cadeira do juízo, julgar. Isso é que é ruim. Dê tempo, dê tempo. Tem coisa que a gente não senta na cadeira do juízo. Tem coisa que tu fala porque tu sabe, tu viu, acabou, é verdade, pronto, acabou. Mas tem coisa que está acontecendo que tu não sabe a origem daquilo. Por que está acontecendo? Espera um pouquinho só. O dia Deus falou para mim assim, ó, espera só mais um pouquinho. Eu estou esperando. Ah, pastor, 15 anos, Deus está falando para mim, ó, espera só mais um pouquinho. Chega, canta no meu ouvido, espera só mais um pouquinho. Aí eu fui folgado. Tem muito crente folgado que não sabe esperar. Deus está provando você. Deus falou para mim, ó, Abraão esperou quantos anos para o Isaac nascer? Você já imaginou o que é isso? Sai da tua casa, sai do meio do teu pai, sai do meio do teu povo, vai andar comigo. E Abraão está andando. Quiseram quebrar o galho, deu esse problema que está dando aí, ó. Aí veio Ismael, aí a coisa está ruim até hoje, mas Abraão teve que obedecer, mesmo ele errando. Deus não cessou a promessa dele, porque a Bíblia diz que Deus é fiel, ele não nega aquilo que ele prometeu. Então às vezes a gente fica olhando assim. Hoje em dia tem muita gente pregando coisas aí, que não tem nada a ver com escritura sagrada, como eu preguei hoje na parte da manhã, falando doutrina. Tem gente que tem medo quando fala a palavra doutrina. Tem pastor que ele se treme todo, né? No linguajar mais chulo, se borra todo, porque ele não gosta que o povo aprenda. Ele quer que o povo fique com esse coach aí, século 21, né? Coach, vai ganhar, Deus é Deus de graça, de poder, tudo que tu fizer, onde tu botar a mão vai prosperar. É verdade, mas aí depende de como ela chega. Que eu posso estar usando a verdade para os meus interesses, e para manter você onde eu quero que você esteja, me dando lucro. Eu quero, né, pegar a manada e guiar ela da minha maneira, mas a Bíblia não guia a manada. A Bíblia tem rebanho de ovelha, a Bíblia não tem cabeças, a Bíblia tem membro do corpo de Cristo, tem almas para ser tratada, pessoas que precisam de tratamento. Essa é a verdade das Escrituras. E aqui fica o meu protesto. O culto hoje, todo pastor Américo vai ficar com essa bandeira. Quero agradecer a Deus, louvar o Senhor pela sua vida, né? Quero convidar aqui o nosso irmão. Hoje a pregação é do pastor Américo, né? Você, semana passada, você está me olhando com a cara aí, semana passada tu mandou ver, eu falei, Jesus, agora eu estou até tremendo hoje. Ô glória, tem que estudar, para pregar tem que pedir a esse Espírito Santo. Eu estudei, mas usa a minha língua para falar a tua palavra, a tua verdade, como a pena de um destro escritor. Está entendendo, meu? Você estuda, mas a tua confiança tem que estar em Deus. Quem sabe que as pessoas precisam é Deus. Deus sabe. Ou tu acha que o crente, tem gente que olha para o pastor é o super-homem. Você sabe quantas vezes eu reclamei com Deus hoje? Pra caramba. Às vezes eu paro, sento, eu fico, Senhor, Jesus da glória, me ajuda, me dá força, né? Agora tem gente que se apresenta na igreja como um todo poderoso, né? E não é. Pastor é carne e osso. Sou osso que nem você, como arroz e feijão, bebo, vou no vaso também igual você vai. Preciso de beber água filtrada, até mesmo da Sedaia aí, passa no filtro lá, ferve, quando tem que fazer, vou beber, como arroz e feijão, respiro o mesmo oxigênio, vivo no mesmo espaço que você. Pastor não é anjo, igual tem gente que é metida a beijo, ó, não toca no anjo da igreja. Quando o pastor fala assim, ele está com alguma coisinha, está com sal na cauda, a cauda dele tem sal, está vendido para o diabo. Não toca na igreja, tem sal. O cara botou sal. Lembra tem uma lenda que diz que se tu botar sal no rabo do passarinho, ele vira teu escravo, né? Se tu conseguir pegar o passarinho, botar sal no rabo dele,
O sal fica lá, ele vira teu escravo. Mas como é impossível, quase ninguém tem um passarinho escravo. Mas tem uma lenda que meu pai contava: meu filho, tu conseguir botar sal no rabo de um beija-flor, meu filho, ele vira teu escravo. É mesmo, pai? Vai lá botar. Tenta pra ver. Então, mas tem gente que está com sal. Aí fala: não mexe, não toca no anjo da igreja. O anjo da igreja é homem. E ele tem que ser o exemplo. Os princípios que ele prega tem que estar na vida dele. Nós somos corretos, certo, perfeito? Não tem pastor perfeito. Não tem homem que não peque, só Deus é perfeito. Mas por que eu estou falando isso? Porque você precisa de olhar para a pessoa que você está confiando para ver. Mas estão falando, está dizendo, meu irmão, ora só. Ora, porque o diabo é sujo. O diabo faz coisa que nem você acredita se contar. E quando tu vê, tu vai ficar assim agora. É porque Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo e coloca lá no trono para reinar, e confunde as que são com as que não são nada. Então, quem abate é Deus, quem levanta é Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e eu estou indignado com o que aconteceu em Israel, porque quando a Globo, a Record, a Band ainda não estava mostrando nada, eu já tinha recebido no meu celular as crianças. O cara falou: só não vou mandar para você as crianças, porque senão tu não vai aguentar. Falou: mas vou mandar os soldados. Eu vi os soldados, vi as pessoas mortas. Ele falou: mataram um monte nos banheiros, fuzilaram, cortaram, espedaçaram, tacaram fogo nas pessoas vivas. Eu falei: que isso? Ele falou: foi o que aconteceu. Eu indignado, e a Marisa, minha esposa, falou: o que está acontecendo? Eu falei: deixa, quando passar na televisão tu vai ver. Aí quando começou a passar na televisão, foi 2 dias chorando. Aí a emoção grande, hoje passou mal, o dia todo passando mal, a pressão 17/10, 17/10, eu falei: até 3 horas, se não melhorar, eu te levo para o hospital. Aí eu dei remédio, dei tudo, aí a pressão agora de tarde estava 13/8, graças a Deus, 4 e pouca da tarde ficou boa. Eu já ia falar: não, vou embora, vou levar, porque não passa 17/10, 18/10, e passando mal. Eu falei: calma, tira da tua cabeça, mas aí graças a Deus ficou boa. Ali estamos aí, porque foi algo tremendo. Quando começou a ver na televisão, o pouco que viu, acabou. Chorou o dia todo, chorava de noite, dormiu mal, chorava. Eu falei: Marisa, não, minha filha ontem veio e falou: mãe, para ver na televisão, para ficar chorando igual a senhora está, não vê, entendeu? Não vê. Aí cortamos um pouco, paramos de ver. Aí hoje ela não viu nada na televisão, graças a Deus. Mas é algo tremendo, algo que aí fica indignado, irmão, infelizmente, indignado. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, pedir que orem por mim, né, para que Deus possa nos ajudar aqui ou abrir uma outra porta. Estamos na mão do Senhor, e quero fazer aqui um trabalho onde nós podemos orar. Vamos criar um grupo de oração. Falei para o Celcinho, a Marisa falou que você também está interessada. Um grupo de oração, vamos escolher um dia da semana que nós podemos nos encontrar todo dia aqui, na mesma hora, um horário que seja flexível para todo mundo, que não pese. Vai ser 1 hora de oração. Chegou, na hora marcada, bota o joelho no chão e só levanta depois que terminar a oração. A única coisa que pode fazer no intervalo, se a pessoa quiser, é cantar um louvor, ou então salmodiar. O que é salmodiar? Ler um salmo, uma leitura responsiva. Então que Deus possa abençoar. Se você está aí ouvindo, quiser fazer parte também, pode vir. Vamos aqui ver o dia melhor, a hora melhor, para nós começarmos a oração, para buscar ao Senhor. Quero convidar aqui o nosso pastor George para fazer a oração, para a pregação, para a mensagem de hoje. Aleluia, bendito seja o Senhor. Ora, meu irmão. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, para o servo do Senhor. Amém. Estamos abrindo sua oração. Deus, no poder nome de Jesus, apresenta o teu servo, pastor Américo. Senhor, teu servo, tu conheces ele melhor do que todos nós. O Senhor sabe o coração e a integridade de cada dia. Tem com intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, usa o teu servo, Senhor, para ministrar a tua palavra. Que a tua palavra, que ela venha penetrar em nossos corações, nossa vida, e fazer a mudança, a diferença que o Senhor quer. O Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento nessa noite. Eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Coração
feliz porque Jesus é o Senhor, mas triste pelo fato que está acontecendo aí no mundo. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, que o Espírito Santo possa falar em nossos corações. O motivo dos homens estar se degradando, se destruindo, virando servo do mal, praticando o mal, é porque eles não encontraram ainda o favor de Deus por meio do Cristo. A obra que Jesus veio fazer é tão completa que quando ela se inicia desde Gênesis 3,15, quando em Gênesis 3,15 Deus faz a promessa de um que nasceria, que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, que simboliza ali, nós sabemos que é o diabo, que tirou o homem da sua posição de domínio, e não só arrancou o homem da sua posição, a qual Deus havia o colocado, tirou o homem do lugar que ele tinha em, aonde? Em Deus, isso, minha irmã, não tenha vergonha de falar e de errar, tirou o homem do lugar que ele tinha em Deus. O homem perdeu o lugar que ele tinha em Deus, no Eterno, no Todo-Poderoso, o Criador, aquele que é a razão de que tudo existe. Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos, e Paulo atribui esse ele é o homem, a pessoa do Cristo, do Mashiach, do ser que estava no homem Jesus, porque às vezes eu sei que nossos irmãos israelitas que creem no judaísmo, na doutrina do judaísmo, às vezes não conseguem entender isso, mas é uma verdade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai, vem porque Deus estava no homem Jesus, a não ser por mim. Quando você vai a Cristo, você encontra Deus. Quando Jesus está conversando, daqui a pouco nós vamos chegar lá com os apóstolos, e Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai que basta. E Jesus falou para ele, eu estou há tanto tempo, foi direto, foi uma revelação direta. Olha o texto, daqui a pouco nós vamos ler isso. Falou, eu estou convosco há tanto tempo e não me conheceis. Não credes, daí ele vai mudar, ele dá uma revelação direta, pau, de estalo, para o cara acordar. Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Deus falou diretamente para ele, eu estou contigo todo o tempo, tu quer me ver, e tu não está vendo que sou eu. Não está, mas Deus entendia por causa da natureza, do pecado. O pecado não nos deixa ver, não, ele nos cega, ele escurece o nosso entendimento. E de repente ele diz assim, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E é uma verdade, é a mesma verdade que ele inicia, é a mesma verdade que ele tenta fazer Filipe entender. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Como Jesus é o único homem espiritual, até aquele momento ninguém tinha recebido o Espírito, a não ser Jesus era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o homem que portava o Espírito. A verdade estava nele, era o único ser espiritual, por isso que ele é o unigênito Filho de Deus. Filho de Deus só quem tem o Espírito de Deus, e o homem havia perdido isto, por causa do pecado no Éden, e não só perdeu a presença desse Espírito, mas perdeu o seu lugar em Deus. Então quando Jesus vem, ele vem trazer para o homem a vida, que é colocar no homem o Espírito de Deus que ele havia perdido, e também preparar de novo um lugar em Deus para o homem que estava sem esse lugar. Ele estava lá, por isso ele fala, onde o Pai está, eu estou, porque o lugar dele em Deus havia sido preparado. Deus fez ele como um ser completo, não precisava de nada, ele era perfeito, para ser o perfeito aperfeiçoador de todos aqueles que creem nele. Então quando o homem peca, o homem perde o domínio daquilo que Deus deu. Deus deu o globo para o homem dominar. Tudo foi mutilado. Houve algo na natureza, houve algo na força, houve algo no espaço, houve algo no cosmos. Quando Deus criou, segundo as Escrituras, a terra é o centro. Essa é a ideia que nós temos. Essa é a ideia que as Escrituras nos dão. Até que nos prove ao contrário, a Bíblia é a única verdade que temos, que é mais plausível, que é mais inteligível. O resto é falácia, é invenção de homem. Quem estuda, quem razou, vê logo.
Então, quando Jesus vem, ele vem pronto, vem preparado. Quando Jesus nasce como homem, Deus prepara um lugar para ele neste homem. Então, o único homem nascido de mulher, carne e osso, isso aqui, que portava Deus nele, que veio para ser esse receptáculo perfeito, o homem Jesus. Todos os reis profetas, Enoque, Elias, Moisés e do passado, eles receberam a presença de Deus de maneira esporádica e não completamente em plenitude como Jesus recebeu. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Jesus cresceu, foi educado, foi preparado, se desenvolveu, e no momento em que ele se batiza, Deus faz João ver o céu aberto, e toda, a palavra ali é toda no sentido absoluto, toda a plenitude da divindade desceu sobre ele. E Paulo vai nos ensinar que agradou a Deus que nele habitasse corporalmente, no corpo daquele homem, toda a plenitude da divindade estava ali, em uma simbiose, em uma harmonia perfeita, ao ponto de ele estar em um lugar e as pessoas se incomodar com a sua presença, no sentido de pessoas que tinham espírito maligno, se manifestava sem ele precisar de orar e fazer nada, caíam pelo chão. Eu já tive essa experiência de pessoas passar por mim, chegar perto de mim na igreja, e eu estar ali em um propósito com Deus, em uma ligação com Deus, em uma dinâmica com Deus, e Deus aprovar aquilo, e a pessoa se aproximar de mim, eu não precisa nem abrir minha boca para orar, cair no chão, pá, e as pessoas olhar para mim e falar: o que você fez? Eu lembro que uma vez um rapaz orou, um neófito, e eu era mais novo, né, uns 20 anos mais novo mais ou menos, 18 a 20 anos, e aquele rapaz orando, e eu vendo o demônio dentro da pessoa. Ele acabou de orar, ele saiu. Aí quando eu fui orar, Deus falou: chama ele que eu quero dar uma lição nele. Eu não entendi nada da lição, 20 anos depois que eu fui entender a lição, mas Deus deu a lição. Aí eu chamei ele: jovem, vem cá. Não vou falar o nome dele, que as pessoas que estão aqui conhecem. Falei assim: jovem, vem cá, vai de novo lá naquela jovem lá, bota a mão nela e ora por ela. Não, eu já orei. Eu falei: ó, ora por ela, porque o demônio que está nela vai manifestar agora. Deus está mandando você orar por ela. Não vou orar não. Eu falei: rapaz, eu estou pedindo para você orar. Aí ele olhou para mim assim: mas eu já orei, não vou orar de novo não. Aí eu falei: ora lá, você não pode obedecer pelo menos uma vez? Aí ele virou as costas para mim, na maior má educação assim, ó, saiu e não foi orar não. Foi não. Aí eu fiquei quieto. Também eu não orei não, fiquei olhando a pessoa lá, fiquei esperando Deus falar. Aí de repente ele veio, bateu no meu ombro, eu já estava de costas para ele, porque ele virou as costas para mim, foi andando, ele bateu no meu ombro: pastor, me desculpa, eu vou orar, posso ir lá orar? Eu falei: vai lá, bota a mão lá nela. E ela continuou lá, ajoelhada, e as pessoas orando para ela, e ninguém botou a mão nela para orar. Se bota também não manifesta, tinha um propósito ali. Aí ele veio e foi lá, quando ele chegou perto, que ele botou a mão, a entidade manifestou. Aí ele deixou a entidade no chão, toda torta lá, amarrada, veio para mim e falou: pastor, o que é isso que o senhor fez comigo? Eu falei: eu não fiz nada contigo, Deus está te dando uma lição. Agora, como essa lição, eu não sei. Aí ele foi lá: o que eu faço agora? Eu falei: vai lá, expulsa ele, pode ir lá, ele vai sair. Aí foi lá, expulsou no nome de Jesus, ele chegou perto de mim, aí baixou a cabeça: pastor, ora por mim, pede a Deus para me perdoar. Aí eu orei por ele. 18 anos depois eu fui saber por que aquele jovem fez aquilo comigo. Mas por quê? As pessoas se assentam na cadeira de Moisés, né? Mas glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então nós temos vários pontos nas Escrituras que nos mostram a autoridade do Cristo dentro de cada um de nós. Então quando você olha e vê tudo isso acontecendo no mundo, é falta de Deus. Por isso Jesus aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1 diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Senhor, fala aos nossos corações de maneira poderosa, nos ajuda. Ajuda o teu povo, abra nossa mente pelo poder de tua graça. Como eu estava dizendo, quando Jesus tabernaculava no corpo da sua carne, porque ele está como representante da humanidade, mas o que é humano foi absolvido pelo que é divino, porque se o que é humano que tem no homem Jesus não fosse absolvido pelo que era divino, precisava de se levar arroz e feijão no céu para Jesus comer, e água para ele beber. Ele é representante da humanidade porque Deus faz ele portar a natureza humana e a divina, mas o que é humano foi absolvido pelo divino sem deixar de ser humano e sem depender daquilo que é humano. Deus agora vive numa simbiose perfeita e Deus cuida do homem Jesus. Ele se assenta no trono de glória e reina com Deus. Nós temos um Deus vivo e poderoso, que é Deus e é homem e é Deus. Isso para os judeus dá um choque na cabeça dele. Para os testemunhas de Jeová também dá, mas para aqueles que receberam o Espírito Santo não muda absolutamente nada. Deus é único em sua essência. Pronto. Então, quando Jesus nasce, ele é o único ser debaixo do globo terrestre que tem o Espírito do Deus vivo nele. Por isso que diz que ele é o unigênito Filho de Deus. Pós-morte de Cristo, pós ele realizar todo o seu sacrifício em obediência a Deus e aceitar a morte como pagamento pelo nosso pecado e morrer no nosso lugar e ressuscitar, tendo vitória sobre o pecado, o diabo, o mundo e a carne, e nos dá poder e autoridade do Espírito Santo. Então ele passa a ser o primogênito, deixa de ser unigênito para ser primogênito de uma nova linhagem de ser chamada Israel de Deus. Esse Israel que está aí é o Israel filhos de Abraão, a qual Deus tem promessas sobre ele. Agora o Israel de Deus é a igreja que Deus vai trazer à existência para reinar com ele para sempre. Então esses que nasceram da palavra, não da vontade do homem, não foram gerados por um ato sexual, eles já foram gerados. Eu já nasci de uma mulher, e eu precisei de crer na pregação do Evangelho, no favor de Deus, na graça de Deus, para que a vida de Deus pudesse entrar em mim, e a minha mente pudesse ser renovada com esta filosofia de vida, que é a filosofia de vida humana, que faz o homem valorizar o outro, faz o homem ter consideração pelo outro e tornar o mundo melhor. Quando eu não estou debaixo dessa filosofia, eu sou bruto. Eu ando à mercê do Deus desse século poder me manipular, poder me usar para os seus fins malignos, sanguinário, sádico, sujo e toda sorte de impureza, porque a vontade do diabo é quebra dos princípios de Deus, levar o homem a cometer iniquidade, é quebra dos mandamentos. Então, quando Jesus está olhando para os discípulos, a partir do capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus começa a abrir os olhos dos seus discípulos, começa a mostrar para eles quem ele é e qual é a sua missão. É salvar o mundo, é dar a vida eterna, é tirar o homem da morte para a vida, é tirar o homem que perdeu a autoridade sobre o globo, perdeu a autoridade sobre o seu desejo, perdeu a autoridade sobre a sua vontade e perdeu a autoridade do lugar que ele tinha em Deus. Então, quando Jesus nasce, Deus prepara um lugar para si no homem. Então, o único homem que portava Deus era Jesus, o unigênito Filho de Deus. O resto não portava. O resto estava na carne, com a natureza adâmica caída, e muitos eram verdadeiros filhos do diabo, porque procuravam satisfazer a sua vontade, fazer a sua vontade, realizar a sua vontade e viver pelos desejos do mal. O que é o desejo do mal? São as ideologias humanas, são os princípios humanos, a qual nós valorizamos muitas das vezes acima da nossa própria vida, como esse povo ferrado lá em Israel agora, como os Estados Unidos estava lá com alarme de
terrorista, como na França, como no Reino Unido, como em outros países, como na China, no Japão, eles estão atacando por todo lado. Eles não têm Deus, eles são vazios, eles têm ódio. Quem não tem Deus tem ódio, quem não tem Deus é vazio, quem é vazio é instrumento do diabo, porque já dizia minha mãe, coração vazio é um instrumento do diabo, o diabo trabalha nele, a Bíblia diz isso. Então quando nós olhamos para essa revelação, que Jesus começa a conversar com os apóstolos, Jesus está falando para eles, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, está olhando para a morada, ó, as moradas, Jesus, há muitas moradas, se não fosse verdade, eu não vos teria dito isso, mas olha só como ele vai falar, essas são as moradas, mas vocês não têm lugar em Deus mais, Deus não pode vir e habitar em vocês como está em mim, é isso que Jesus está falando ali, é isso que Jesus está tentando passar para eles, para isso, eu tenho convicção disso, eu não posso, eu sou algo que vocês não é, vocês perderam, não sou autoridade de governo da sua própria vida, como perderam o vosso lugar em Deus. Então aonde Deus está, vocês não podem estar, porque não há lugar para vocês em Deus, mas eu vou, aí ele vai falar assim, ó, e vou vos preparar o lugar, ele tinha que completar a obra dele aqui, o lugar de Deus no homem, Deus preparou no homem Jesus. Agora ele vai realizar todas as coisas, vai ascender aos céus e vai preparar um lugar em Deus para o homem. Deus preparou um lugar para ele no homem. Agora o homem Jesus, com a perfeição de ser servo, de se entregar, de cumprir com todas as exigências divinas, ele tem a autoridade dada por Deus de ir aos céus, preparar de novo o lugar em Deus para o homem, e voltar e habitar no homem agora como um espírito pneumático. Você tem Jesus aí dentro de você, você tem Jesus aí, você tem Jesus aí, eu tenho. Glória a Deus. Você que está me vendo aí, Jesus está em você, se você tem crido nele de verdade, tem aberto o seu coração, ele preparou de novo um lugar em Deus para você, ele tirou a autoridade do diabo, ele te livrou das algemas das trevas, porque hoje os nossos desejos, o nosso domínio sobre o nosso desejo, podemos dizer não para certos tipos de pecado que outrora nós éramos escravos, hoje nós podemos dizer não porque Deus nos deu a rédea nas mãos, pelo poder, unção e autoridade da palavra, pela habitação do Espírito, Deus nos deu. Agora, isso se fortalece em nós quando nós adquirimos o conhecimento das verdades eternas, porque essa verdade aqui não muda, ela só vai cada vez melhorar pelo conhecimento que nós tivermos de Deus. Por meio dessa palavra, o conhecimento vai nos levar a intimidade com Deus, a um relacionamento com Deus, e esse relacionamento nos leva a uma intimidade, a uma simbiose com Deus, e você não sente mais falta de certas coisas que você sentiu outra hora, você não sente mais falta de vício, você não tem prazer do pecado, a tua alegria é estar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que o homem amem-se uns aos outros. Então é fácil de você ver aonde Deus está, é fácil de você entender se você está sentado num banco, está recebendo algo de Deus para transmitir algo de Deus e para se encher de Deus e para ser uma fonte transbordante, a jorrar a paz, o amor, a esperança, a vida eterna e qualidade de vida para as pessoas. O que tem sido ensinado para você? Ódio contra raças, ódio contra a pessoa. O que você recebe dentro de seu coração para dar para o outro? Você recebe ensino para roubar, para matar, para destruir, para enganar, para tirar a paz do teu irmão. É isso que você está recebendo? Se você está em um local onde a pessoa te prepara, guia você como uma manada de animal bruto, e começa a colocar no seu coração e dizer para você, ó João,
não vale nada, João não presta, porque a perna esquerda de João é fina e o dedo do pé dele é menor, é mais seco. Então todos que tiverem a perna fina e o dedo mindinho do pé seco tem que ser exterminado. Esse tipo de gente não presta, esse tipo de gente não pode viver no nosso meio. Isso não é amor, isso é estupidez. E as pessoas às vezes estão nesses lugares, estão aprendendo tudo isso e não percebem que estão sendo manipulados, estão recebendo algo que não provém da fonte da vida eterna. Jesus vai dizer: eu vou vos preparar lugar. E é interessante que o capítulo 14 e o capítulo 15 é uma dinâmica. A Bíblia, quando foi escrita, o Novo Testamento, quando foi escrito, ele tinha capítulos e versículos, era um todo. E você vai ver que Jesus vai dizer assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos, versículo 15 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o que? Outro Consolador. Esse outro Consolador aqui é a complexidade da obra que Ele foi fazer, e a obra completa que Ele vai entregar ao homem. Jesus está falando lá no início que eu vou e vou vos preparar lugar. Jesus fala como um homem tangível, estão vendo. Mas quando Jesus fala aqui, ó, e eu rogarei ao Pai, eu vou rogar ao Pai, ou seja, eu vou lá, vou mostrar a Deus, o Eterno, que tudo que como homem eu vim fazer, eu aprontei, já está pronto. Era uma exigência que eu e você não sabe explicar. Não tem teólogo que vai explicar isso. Nós podemos especular. Ele foi lá e fez tudo isso. E eu vou rogar ao Pai, eu vou falar com o Pai, e vou pedir a Ele, e Ele vai fazer com o que eu estou falando, vai acontecer o que eu estou falando. Ele vai vos enviar, porque o lugar em Deus para o homem foi preparado por Ele. Então, já que o homem agora tem um lugar em Deus, porque Deus preparou lugar no homem Jesus para ele, e o homem Jesus foi preparar um lugar para o homem que ele vai remir do pecado nele, no Deus eterno. Já que isso está pronto, ele vai dizer, quando isso estiver pronto, aqui é um fechamento, é algo que se completa. Quando estiver pronto aquilo que eu vou fazer, então eu vou vos dar algo que vocês não têm, que é o Espírito Santo, que é a presença, que é o DNA espiritual, é o homem espiritual. Por isso que o mundo não nos ama, assim como rejeitado. Jesus falou assim, ó: se o mundo me odeia, que sou um galho verde, quanto mais a vós, que sois galho seco. Mas quando eu vos der da minha natureza, que ele está falando aqui, então o mundo vai vos odiar, assim como odiou a mim. Por quê? Porque o cristão não é aceito? Porque o mundo odeia o cristão. Porque na realidade o pecado do mundo odeia a Cristo, porque Cristo traz um princípio de vida, um estilo de vida que confronta o estilo de vida do mundo, que é estilo de morte. O estilo de vida é vida, o estilo de que Cristo nos dá é vida e vida eterna, e a vida eterna leva o homem a amar. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E o mandamento que Cristo nos dá é este, que vocês se amem uns aos outros. Aí ele vai dizer assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Versículo 26 do capítulo 14. Então, como que o homem sabe que ele ama Deus? Se ele guardar o quê? Os mandamentos. E se eu guardo o mandamento de Deus, qual o maior mandamento de Deus? É amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu me amo, eu tenho que amar meu irmão. Se eu não quero que me roube, eu não vou roubar ninguém. Se eu não quero que ninguém adultere com a minha esposa, eu não vou adulterar com a esposa de ninguém. Então aquilo que você quer para você, você tem que desejar ardentemente pelo teu próximo. Então quando há algo dentro do ser humano que não é compatível com isso que Deus está falando, ele está sendo governado pelo príncipe desse mundo, que é o diabo, pelo falso ensino, porque ele é mentiroso, pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Então essa é a verdade do Evangelho.
Quando nós chegamos no capítulo 15, Jesus vai se colocar como a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. Foi o Pai que plantou essa videira. Foi Deus que plantou esse homem Jesus, que vai preparar lugar para o homem Deus de novo. E quando este lugar estiver preparado, ele também, ele quem? O homem caído e o Cristo que preparou todas as coisas vai ser o suprimento de vida para o homem, o sustento, aonde nós temos que estar agarrado nele, enxertado nele, para se alimentar da seiva por excelência que é a palavra. Então crente que não lê palavra não é crente. Crente que não tem os mandamentos de Deus como primazia para ele praticar não é crente, é religioso, tu é mentiroso. Então o que nós temos que fazer? Olhar para as escrituras. Se eu perdi a autoridade em Gênesis por causa do pecado, e não havia meio pelo qual o homem tornar a pegar esta autoridade, porque ele se tornou escravo por quem ele foi vencido. O diabo venceu o homem lá em Gênesis. Durante toda a existência do homem, depois do pecado, ele foi o quê? Escravo do diabo. Por isso que você vê o mundo como o mundo está. E hoje, quem ouve o Evangelho, não aceita o Evangelho, não quer ser guiado pelos princípios da verdade que estão dentro da palavra de Deus, por meio do poder do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e nos guia em toda a justiça e em toda a verdade, e nos leva pelos pastos verdejantes. Verde aqui fala de comida saudável, comida boa, que me leva a amar, que me leva a ter comunhão, que me leva a olhar para a minha casa, que me leva a ter uma vida saudável, uma vida melhor, que muitas das vezes não sou compreendido, mas eu tenho que compreender. Outro dia a minha filha falou: caramba, pai, o senhor tem muita paciência. Aí eu falei para ela: minha filha, eu tenho muita, mas não é porque eu sou paciente não, é porque toda vez que algo acontece comigo, primeiro eu penso assim, pastor Jorge: Jesus, se o senhor estivesse no meu lugar, o que é que o senhor faria? Aí algo vem no meu coração e diz assim: ele ficaria quieto, como sempre ficou na frente dos escribas e fariseus, e simplesmente faria aquilo que tem que ser feito, o que é certo. Nunca Deus vai fazer o que é errado, nunca. Por isso que a Bíblia diz que muitas das vezes, mesmo em detrimento de certas coisas que nós possuímos e temos, quando nós empenharmos a nossa palavra, às vezes é melhor você sofrer o dano do que você querer tomar posse de algo, querer revidar de algo, porque quando é algo que Deus está no negócio, a justiça de Deus te dará em dobro lá na frente. Espera só mais um pouquinho. Deus tem falado isso no meu coração. Espera só mais um pouquinho. Então quando eu olho e vejo esse Cristo dizendo para os seus discípulos, para o seu colégio apostólico, se a pessoa Jesus estivesse aqui no meu lugar hoje, estivesse assim: pastor Américo, eu estou sentado aí do teu lado, imaginariamente, e eu fizesse a pergunta de Filipe para ele: pastor Américo, Filipe, o pastor Américo, estou há tanto tempo convosco que tu não me conheces. Aí de repente no diálogo ele: olha, eu vou preparar lugar para vocês, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está olhando para as moradas. Jesus estava falando assim: eu estou doido para morar dentro de você, rapaz. Você que não sabe, inocente, daquilo que eu estou preparando para você. Eu sei que você me ama, mas eu te amo mais. Vou morrer por você. Eu vou subir lá no eterno. Vou preparar algo que você nem pode imaginar. E quando eu estiver pronto, eu vou rogar ao Pai. E o Espírito Consolador, que o mundo não conhece, mas vocês o conhecem. Olha só como é que a revelação é tremenda. Porque Ele está convosco. Jesus estava. Mas naquele dia, quando tudo estiver preparado, esse que está vai estar em vós. Quer dizer, dentro. Eu vou estar entronizado. Aonde vocês estiver, eu estarei também. Aonde eu estiver, vocês vão estar. Então, aonde Cristo está? Dentro dos projetos e propósitos de Deus. Aonde o crente tem que estar? Dentro dos projetos e dos propósitos de Deus. Se você estiver fora desse projeto, desse propósito, você está fora dos planos de Deus. E tem muita gente aí traçando, né? Plano, projeto e propósito dele. Então o que eu tenho que fazer? Olho para o mundo,
me perturbo com o que acontece. Lógico, eu sou carne e osso, eu sou sangue, eu tenho sangue correndo aqui nas veias, tem coisa que eu não posso nem ficar muito perto. A minha filha que fala, pai, cuidado, pai, vai com calma. Eu fico quieto, porque o negócio que às vezes é que meu pai, né, meu pai era um cara brabo pra caramba. Meu pai era o cara mais brabo que eu já vi até hoje. Eu fui o filho que fui criado com meu pai do lado. Meu pai fez coisa perto de mim que eu não posso nem contar, senão você vai se escandalizar. Minha mulher sabe disso. Algumas coisas, pouca. Mas meu pai fez coisa perto de mim, ele me levava. Vem comigo, vem comigo. Eu morava ainda, minha esposa não trabalhava comigo nessa época, eu ficava lá com ele. Vem comigo, entra no carro comigo. E eu via coisa que eu falo, Jesus, que coisa é? E eu era da igreja, e eu tinha que ficar lá. É o meu pai que está lá, eu vou fazer o quê? Eu ficava vendo aquilo. Então eu sei o que é o homem ímpio. Meu pai era brabo. Meu pai era um cara que ele não tinha muito noção das coisas não. Ele fazia para pensar de novo, para pensar depois, quer dizer, ele fazia e depois pensava. E até os meus 18 anos eu era igualzinho a ele. Fui preso 3 vezes, ele teve que me soltar 3 vezes, respondeu o processo 3 vezes, que na época eu era de menor, era o pai que respondia. Antigamente era assim, hoje eu não sei como é que era. Ele é que respondia. E a situação era ruim, eu só fui melhorar quando eu aceitei Jesus como Salvador. E hoje eu olho, meu Deus, como que o meu pai era brabo pra caramba. Meu pai não me diz esforço. Agora eu vejo de onde Deus me tirou, o que Deus fez comigo, e olho aquele que está dentro de mim, porque Ele preparou o lugar. Ele me tirou de lá do mundo, do domínio das trevas do diabo, preparou um lugar em Deus para mim. Hoje o Espírito, por causa desse lugar em Deus está preparado, ele pode se harmonizar comigo, está em cada um de nós, nos guiando pela justiça e pela verdade, e nos coloca enxertado nele. Quando ele no capítulo 15 se coloca como videira, ele está falando, eu fui plantado pelo Pai aqui na terra. Deus implantou uma filosofia espiritual de vida tão poderosa, que confunde até os sábios desse mundo. Quantos rabinos que estudaram, se pós-graduaram, estudaram tanto, e a Bíblia diz, Deus falando do povo dele, praticantes do judaísmo, eu vou dar sabedoria de maneira tal aos gentios, que quando eles abrirem a boca para falar dos meus oráculos, vocês vão queimar de ciúme, porque vocês não vão entender nada, mas eles vão falar a verdade, as quais nunca vão chegar ao vosso coração, por causa da dureza do vosso coração. Quando o homem endurece o coração, porque ele fez faculdade tal, porque ele, meu irmão, eu fiz 2, 3 seminários, é igual o outro, pastor, faz o curso de capelania de novo. Eu falei, faço. Quando começar lá, vê o que eu faço. Falei, de novo, já fiz 3, vai ser o 4, eu faço novamente. Por quê? Eu quero estar em comunhão com meus irmãos. Então, quando o homem endurece o coração, ele perde a visão dos céus. É o que Jesus está falando aqui. Ele está preparando um lugar em Deus. Acho que qual é o lugar que Jesus preparou em Deus para você? Para fazer de você um filósofo? Para fazer de você um inteligente desse mundo? Não, a Bíblia diz que Deus preparou algo tão tremendo, que deu sabedoria e capacidade ao homem, para que quando ele falar, ele revele as grandezas de tudo aquilo que Deus fez por meio do Filho, do amado que é Jesus, para que nós recebêssemos as suas bênçãos, as suas copiosas heranças do reino dos céus. A melhor herança que nós recebemos não é dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro aí, e sinceramente eu não quero ele perto de mim, nem se ele vier embrulhado em papel de ouro, não quero. Se ele vier com um fio de ouro 18 quilates, um laço de 24 quilates, fala, não quero esse cara perto de mim. Leva para bem longe, leva lá para o quinto, bem longe, bem distante de mim, não quero. Então alguém o outro dia chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor está arrependido não? Eu falei, de quê? De ter saído de lá? Eu falei, irmão, o tempo que durou foi bom, e saí porque o tempo também acabou, e Deus me livrou de uma maldição, porque não tem condição, das vezes você está no lugar, e aquilo começa a descer, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Eu falei, Jesus, e agora? Ajunta
um montão, aí a cabeça entrou em parafuso. Eu falei, Senhor, não dá mais. Eu lembro que um dia eu falei com Deus, Senhor, não dá mais, não tem condição, Senhor. Eu vou levantar e vou lá. Aí Deus falou assim, ó, senta lá no lugar. Quando eu cheguei na porta, assim, Deus falou, ó, volta, bem alto aqui, volta, volta e senta lá. Como com essa voz de papai, a pessoa chegou até, falou, o que o senhor quer? Eu falei, não, nada não, saí, fui lá, sentei de novo lá. Quando eu sentei, ele falou, ó, vou te dar o tempo, a hora e o sinal. Quando te dá o tempo, a hora e o sinal, pode levantar e vira a tua face. Deus não fala assim não, Deus fala comigo assim, ó, vira a tua face e não volta mais aqui. E eu obedeço a Deus. É o segundo lugar que Deus fala assim comigo. E nós viramos a nossa face e fomos embora. E estou glorificando a Deus, porque no pouco Deus tem feito grandes sinais. Deus tem feito grandes sinais. Por quê? Nós estamos enxertados nele. Ele preparou o lugar. Qual o lugar que o Cristo foi preparar em Deus para o homem? Aí você vê no capítulo 15. O 14 ele está falando, ó, estou preparando um lugar para vocês, ó. Nota 10, estou preparando um lugarzinho para você, ó, daquele que quando você vê, se você falar, ninguém acredita. Se você ensinar isso para um religioso, ele fala, esse cara está louco, está maluco. Não é verdade isso? Jesus conclui com, Jesus aqui no capítulo 14, ele está fazendo, se tu olhar, dá o princípio, meio e o fim. Falou, ó, tudo que foi prometido, Gênesis 3,15, que conclui agora em mim, eu agora estou fechando o pacote, estou falando para você, ó, não turbe o vosso coração, que Jesus ia ser preso, espancado, julgado, separado, examinado, crucificado, morto, mas ele ia ressuscitar, ia ao Pai, ia preparar esse lugar, ia voltar, completar a obra e dar o Espírito Santo à sua igreja, mas ia deixar algo aqui na terra, que está no lugar dessa videira, que é os princípios eternos e imutáveis da sua palavra, que traz a realidade do Cristo, que quando desce ao nosso coração e aplicamos a nossa vida, nós experimentamos essa realidade. Por isso que muito crente hoje não experimentou ainda a realidade da nova vida, porque ele está num grupo religioso, ele faz parte de um grupo. Ele faz parte de alguém que bate nas costas dele, que convida ele para comer churrasco, convida ele para comer cachorro quente, para ele ir na casa tomar um chá lá. Mas eu já participei de grupo assim, que o Espírito Santo começou a me usar para falar do amor de Deus, e a pessoa fala audivelmente, pô, esse cara está me atrapalhando, ele é teólogo. Eu olhei para o camarada e falei, não, eu sou teólogo não, eu sou servo do Deus vivo. E o que eu estou fazendo aqui é transmitir aquilo que Deus deu para mim, que é bom para mim, eu quero que seja bom para o meu irmão. Não, irmão, deixa o pessoal se abraçar, contar dos problemas dele. Eu falei, então isso não é cristianismo. Não, aí ele virou para mim, não, isso é uma psicologia, um coach para as pessoas. Meu irmão, coach lá dentro do escritório do psicólogo. Aqui é evangelho. Se você tira o evangelho e vai trazer psicologia, então não precisa do Espírito Santo. E ele não precisa de moleta de ninguém não, é palavra. Agora se o irmão não sabe pregar, Deus levanta quem sabe. Deus prepara um cara que nem eu, sem eira, sem beira, e dá sabedoria. Aí fica os judaizantes tudo com ciúme de quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito sofre, quem tem o Espírito paga um preço caríssimo, mas vale a pena pagar esse preço. Vale a pena nós estarmos dentro, enxertado nessa videira verdadeira. Eu me alimento daqui, é o meu suprimento de vida, é onde eu tenho prazer, é onde eu tenho felicidade, é o que norteia a minha vida, é o que me dá qualidade de vida, é o que me dá esperança, é o que me dá fé, é o que me guia para fazer bondade com as pessoas, ajudar o ser humano. Isso não me dá salvação. Eu faço bondade, eu faço boas obras porque sou salvo, tenho uma nova natureza. Tudo foi preparado e foi me dado de mão beijada, e o que eu tenho que fazer é obedecer. Aí tem pessoas hoje cheias de métodos, não, irmão? Para você receber, quem tem o Espírito Santo aqui? Aí tem igreja que o pessoal faz essa pergunta. Eu era membro de uma igreja grande, os camaradas chegavam lá, pregador, avivalista, fazia essa pergunta.
Eu não levantava a minha mão, não. Ficava com a minha mão para baixo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Ó, a minha mão para baixo. Vai me perguntar, rapaz, se eu tenho? Lógico que eu tenho. Aí, quem quer receber o Espírito Santo? Aí, 90% da igreja levantava a mão. Eu olhei, eu faço isso. Eu não faço uma pergunta dessa aqui na minha igreja porque eu sou pastor. Eu aprendi o Evangelho. Quem tem o Espírito Santo aqui? Eu posso fazer assim, ó. Quem aceitou Jesus como Salvador aqui? Quem aceitou? Ajuda o pastor. Olha lá. Glória a Deus. Então, se você aceitou Jesus como Salvador, você tem o Espírito Santo. Se eu sou responsável pelo dom e o ministério que Deus me deu, eu estou dando aqui a videira verdadeira. Eu estou pegando a Bíblia, ó, não dá para fazer, estou torcendo ela assim, ó, e estou tirando o néctar, ou seja, a seiva da videira, e fala, bebe aí, meu irmão, se sacia com ela, é palavra de Deus. Quando Jesus diz que ele é a videira, se ele no capítulo 14, ele é o que veio cumprir com todas as promessas de Deus, e ele é o que está preparado para fazer a vontade de Deus e preparar lugar para nos dar o Espírito Santo que o homem não tem. E quando ele desce o Espírito Santo, tem uma filosofia, tem um estilo de vida, como plantado por Deus, que é a seiva da videira, tem que estar enxertado nele. Então, crente tem que participar da EBD, do culto de doutrina, tem que participar das orações, ele tem que ter uma vida com Deus na igreja, tem que se aliar àquele que Deus colocou lá, o pastor, o presbítero, quem tiver na frente ali, ele tem que ser fiel a Deus. Sempre eu falei, está aqui um que está perto de mim, que ele ouviu falar isso muitas das vezes, talvez você deve ter ouvido eu falar isso. Eu sou fiel a Deus, sendo fiel a esse homem aí, aonde eu pastoreei muito tempo. Não só ele, como o outro que era um africano. Sempre tive essa ideia, eu sou fiel a Deus porque eu sou fiel a ele, porque eu vejo os princípios dele, que é os princípios de Deus. Quando o negócio começou a dar ruim, no primeiro, no segundo, eu fui saindo fora. A Bíblia diz, ó, sai do meio dele, povo meu, estou saindo fora. Eu estou buscando o melhor para mim, porque esse é o meu direito. Eu sou ovelha, não sou bode. Bode ele não tem pastor, ovelha tem. Quando o pastor da terra fala, o pastor divino me dá direção. Então eu vou atrás desse pastor divino. Então esse Jesus que está falando com os discípulos e está dizendo assim, ó, eu vou vos preparar lugar. Talvez hoje você sabe porque o Espírito Santo está te ensinando, mas talvez você leu isso aqui muitas vezes e pensou, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí tem pessoas que eu já vi até em sepultamento, olha, na casa do pai há muitas moradas, como se lá no cosmos tivesse alguns planetas, né? Ou uma dimensão metafísica, cheia de lugares ali. Não, Jesus está olhando para os apóstolos, está falando, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. São os homens que são moradas. Mas não existe um lugar para Deus no homem. Não existe. Você não tem lugar. Mas Deus fez um lugar para ele em mim. Estou concluindo. Estou fechando o pacote. Vou ser preso, julgado, espancado. Vou morrer, mas vou ressuscitar. E na minha ressurreição eu vou subir ao eterno. Vou completar tudo aquilo. Vou preparar um lugar para o homem que eu represento em Deus, e quando eu descer, que esse lugar estiver preparado, então eu vou vos dar o Espírito de Deus, porque existe um lugar em Deus agora para vocês que antes não existia. Então todos aqueles que são apresentados a Deus por meio do sangue, do sacrifício de Cristo, têm um lugar em Deus, e quando nós entramos nesse lugar, Deus nos concede o que está no capítulo 15, a vida que Ele tem, Ele transmite para nós. Que vida é essa? É o Espírito dEle. Então nós não somos bastardos. Agora eu vou tomar a palavra dos judaizantes que conversavam com Jesus. Nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Abraão. Abraão era tão vazio de Deus quanto eles eram. Não se escandalize o que eu quero dizer. Ele não tinha a natureza de Deus, ele não recebeu o Espírito. O único homem
unigênito Filho de Deus era Jesus até aquele momento, e Ele nos daria esse privilégio de receber esta graça, porque Ele é aquele que foi plantado no capítulo 15 por Deus, que é o lavrador, para que todo ramo, jambuzeiro brabo, que fosse retirado do mundo. Como é retirado do mundo? A pregação do Evangelho tem poder e autoridade para te tirar do mundo, ou seja, te tirar das garras do diabo, te trazer de novo para a presença de Deus, te enxertar nesse homem Jesus e receber, mesmo você sendo jambuzeiro brabo, tu vai receber das virtudes da nova vida em Cristo Jesus, para ser feliz, para ter paz, para ter esperança e muito em breve ser transformado, porque nós seremos o Israel de Deus. Amém, glória a Deus. Então, dentro desse projeto, dentro dessa visão, não despreze o Israel hoje, filho de Abraão, porque o Israel de Deus é gerado em Cristo. O Israel da promessa do Machias é os filhos de Abraão. Deus cumpriu com a promessa com Machias e deixou esse povo aí com promessas para se cumprir na vida deles, e com promessa de um resgate para o remanescente que clamaram a ele, qualquer filho de Abraão, por parte da raiz de Israel, como filho descendente de sangue mesmo, de raiz, que clamar o Machias, Deus dá o Espírito Santo. Deus enxerta ele nessa videira, Deus dá esse lugar preparado, que foi para eles, mas por causa da dureza do coração e do projeto e propósito que Deus tinha para abrir o tempo da plenitude do gentio, quando se encerrar, então Israel vai ser chamado novamente. E Paulo diz assim: se na sua vergonha, ou seja, se na queda deles, a queda de Israel, quanto à crença nas promessas de Deus, nos trouxe, Paulo vai falar como se colocando no lugar de um ímpio, entenda o que Paulo está falando ali, nos trouxe tamanha riqueza para nós, que hoje nós fomos tirados do domínio e do poder do diabo, e enxertados nessa videira que é o Cristo, e recebemos dele glória sobre glória, graça sobre graça, tornamos-nos ricos sendo nós pobres. Imagina tu, quando Deus chamar Israel, que Israel responder positivamente: Senhor, tu és o nosso Salvador. Paulo está falando, tu pode imaginar que tamanha glória vai ser esse dia? Está pegando aqui o que eu estou falando? Então, pegou? Entendeu? Abriu a tua mente? Tu pode imaginar isso, quando aquele povo falar: Senhor Jesus, tem misericórdia na meu irmão, os céus vão se rasgar de alto a baixo, Satanás vai ter que correr, não há carne, não há osso humano, não há bomba atômica, não há nada nesse mundo que resista ao poder e à autoridade do Deus de Israel, e o Israel de Deus vai vir com poder e grande glória com ele, para vir junto reinar com Israel, filho de Abraão. Por isso que ele diz: então, de ambos os povos, derrubarei eu a inimizade. Aonde? Na cruz. E naquele dia, que dia? No dia do apogeu da glória de Israel, porque a igreja já está com ele. Então o mundo perdido que está na Armagedão querendo destruir Israel, o mundo das trevas que estará ali invisível, agindo também junto com esses ímpios, vão perceber e ver a grandeza, a riqueza daquele povo lá, porque nós hoje, que éramos pobres e miseráveis, somos ricos, porque ele preparou lugar e nos deu essa riqueza. Ele preparou lugar, nos deu essa riqueza e se posicionou por meio dessa palavra, como a videira que foi plantada, estilo de vida. Daqui ele nos dá esse poder, essa autoridade. Para quê? Para resistir o pecado, para abandonar o ódio, para abandonar a prostituição, para abandonar a mentira. Todo que ama, pratica e comete a iniquidade não é filho de Deus. Então é fácil você saber se você está com Deus ou está sem Deus. Quais são os motivos que levam você a praticar o que você pratica? São decentes, são corretos, são feitos em Deus, ou são princípios de iniquidade, quebra dos princípios divinos? É fácil você fazer. Se alguém me ensinar o ódio, eu olho para a pessoa assim: opa, estou fora. Qualquer pregação que é feita, eu estou com os meus ouvidos de diapasão afinado. Tanto que se a pessoa fala assim: quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a mão. Eu não levanto minha mão, porque eu não tenho, ele já habita em mim.
ele faz parte de mim. Você tem que ter convicção. Aí de repente ele joga essa, daqui a pouco aí, quem quer receber o Espírito Santo? Aí 90% da igreja levanta a mão. E às vezes eu olho, vejo até pessoa que é batizada com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, recebeu aquele fogo de falar até com a língua dos anjos, como a palavra diz. Eu vejo, eu falo a língua dos anjos, graças a Deus por isso. Quando eu recebo aquela graça, aquela presença, eu falo mesmo, é muito bom demais da conta. Então, e às vezes a pessoa levanta a mão, por quê? Esqueceu, deu amnésia nele, não sabe o que é. Isso é que faz às vezes esse tipo de gente crescer no meio dos cristãos, crescer, mas não um crescimento espiritual, crescimento humano, que não leva ninguém a nada. Aí bota as pessoas para gritar. Eu cansei de fazer isso quando me faltava conhecimento, até que um dia Deus me repreendeu. Eu fiquei glória, aí fiquei rouquinho, depois Deus deixou perder a voz, aí eu fui chorar e falar, Senhor, tu não me deu o Espírito Santo. Ele olhou para mim, veio no meu ouvido e falou assim, eu não te dei o Espírito Santo? O que você está fazendo? Pedindo aquilo que tu já tem. E levou tempo até que um homem chamado Azeredo, tenente da PM, olhou para mim e falou, rapaz, você tem o Espírito Santo, ora a Deus, sem choro, sem mimimi, chega lá com pensamento com Deus, fala com Deus, Senhor, se o Senhor me deu, eu quero ter essa experiência. Aí peguei minha família, meus filhos ainda eram tudo novinho, devia ter 10, 9 anos cada um, levei lá para um monte que a gente gostava de orar, já tinha ido lá várias vezes, nunca tinha falado nada. Aí naquele dia eu joelhei lá e falei, Senhor, eu sei que o meu lugar foi preparado em Ti, eu sei que eu estou nessa videira, mas a minha mente tem me atrapalhado, eu tenho dado muita atenção que as pessoas ensinam, e faço e não sei, tem algo em mim, e aquele homem é teu servo, eu conheço o testemunho daquele homem, e ele falou com a convicção tão grande, Senhor, tem misericórdia, e comecei a chorar, falei, tem misericórdia de mim, Senhor, se eu tenho, tu me dá, e fiquei chorando, ajoelhado lá, chorando, e me deu uma vontade de levantar, eu levantei, aí tinha um bocado de gente orando assim, eu saí um pouquinho, aí fui para o meio do mato andar, irmão, testemunho que eu vou dar agora aqui, aí eu andava no meio do mato, né, o mato alto, podia ter uma cobra ali me picar, mas não, eu não pensei em nada, eu fui andando, de repente eu comecei a sentir algo estranho. Como assim, um choque, pastor? Não. Eu comecei a perceber que conforme eu andando no meio da escuridão, quando eu pisava assim, no meio do mato, aí acendia o mato ficava claro. Aí eu falei, ué, será que tem alguém com lanterna me iluminando? Aí eu falei assim, pastor, eu falei assim, quando eu pisei, aí eu parei assim, eu falei, que negócio é esse? Fiquei olhando, irmão, quando eu comecei a ver aquela luz em volta de mim, aí eu fixei os olhos no mato, assim, aqueles focos de luz, aí eu fixei os olhos, aí eu vi uma aura em volta do mato, como se fosse aquele fogo azulzinho do fogão, quando acende, fica fogo azulzinho. Aí eu comecei a ver aquilo, aí eu comecei a sentir um negócio, quando eu comecei a sentir algo dentro de mim assim, eu comecei a chorar e falei, Deus, Tu és Deus, a língua foi embora, aí pronto, aí comecei a falar em língua, foi a primeira vez que eu falei, foi algo maravilhoso, aí eu comecei a vir, aí na época a menina chegou e falou, me olhou assim, aí veio perto de mim e falou, olha, quando tu foi andando para lá, eu vi um ser como se fosse uma pessoa, toda iluminada atrás de você, e quando você virava as costas, ele sumia, aparecia outro atrás de tu, que eu comecei a andar para lá e para cá falando em língua, e ela falou, nossa, tinha dois, um à tua esquerda e à tua direita, tu virava para lá, e ele vinha pelas costas, quando tu virava para o lado, acendia nas tuas costas outro, aí eu falei assim, é mesmo? Ela é, eu falei, eu pensei, então é por isso que via aquela luz toda em volta de mim, e foi a primeira vez que eu falei em língua ali, eu fui, me ajoelhei, lá numa pedra que tinha, comecei a falar, aí eu percebo hoje, que Deus já havia preparado esse lugar para mim, só que a religiosidade, você vai atrás de religião, do que as pessoas ensinam, tenha convicção, Senhor, eu sei que eu tenho, sei que é meu, eu quero ter essa experiência, me dá, meu Pai, eu creio que eu sou capaz, começa a buscar, o dia que Deus falar, agora chegou o momento, eu vou derramar, aí você vai receber. Eu esperei exatamente de 1985, faz a conta aí,
Fiquei de 1985 até 1998 para ser batizado do Espírito Santo. 85, 13 anos aproximadamente ali, tentando ser batizado do Espírito Santo. Aí o homem veio e falou para mim: você já é, rapaz, você está cheio dele. Não tem como pregar com a autoridade que tu prega, ensinar com a autoridade que tu ensina, expulsar demônio com a autoridade que tu expulsa. Deus cura por tuas mãos se tu não tem o Espírito Santo. Pede ele para tirar essa dúvida, que era a dúvida que eu tinha. Quando Deus tirou, eu recebi a graça. Por quê, pastor Amélio? Porque o lugar estava preparado e eu já estava enxertado na videira, me alimentando da videira. Mas tem coisas que as pessoas inventam, que são intruso dele em nossas mentes, e impede nós de sermos batizados. Tem outra aqui com um testemunho mais ou menos parecido com o meu, que também era batizado do Espírito Santo há anos, mas ficava na dúvida, até que um dia aquilo sai e a gente recebe aquela graça e começamos a ter uma intimidade maior com Deus. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Quais são as muitas moradas? Não é nada no cosmo, não é nada em dimensão. As moradas eram os apóstolos, os discípulos que ali estavam, e hoje somos nós que somos a sua igreja, somos a sua morada. O nosso lugar foi preparado por ele em Deus, e por este lugar está preparado em Deus, ele nos envia o Espírito Santo, que habita conosco e nos leva a estar enxertado nele, por meio da educação desta palavra, que nos dá qualidade de vida para nós renunciarmos o mundo, o diabo e a carne. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o Espírito Santo fale em seu coração. Que você entenda que se alguém te ensinar ódio pelo próximo, ódio para a raça, ódio pelas pessoas, para destruição de vida, não é Deus que está te guiando, é o diabo que está te guiando e é o homem que está te guiando. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te encher de paz, de graça. O nosso irmão Celso vai orar aqui pelas ofertas, nosso pastor Jorge vai recolher as ofertas. Se você tiver oportunidade, venha nos fazer uma visita. Precisamos de obreiros, precisamos de pessoas que se tornem aqui ajudantes do nosso ministério, para nós continuarmos com esta obra. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que o Espírito Santo possa enriquecer você. E lembre-se, você não é um vazio, você não está sozinho. Teu lugar foi preparado em Deus, e Deus plantou um estilo de vida chamado videira verdadeira, ou seja, Deus plantou um princípio imutável e eterno para que você viva enxertado nele, viva por ele e para ele glorifique o nome deste Deus, que é sobre tudo e sobre todas as coisas. Vamos orar pela oferta com nosso irmão Celcinho. Irmãos, estenda as mãos para cá e vamos falar com Deus. Aleluia! Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido e amado, te apresentamos aqui oferta, dízimos, amém, Senhor. Propósitos, aquilo que a tua igreja sim desejou no seu coração. Aleluia. Diante do Aleluia. Senhor. E ali, Glória. Senhor, muitos até colocaram Bendito e votaram seja, ao Senhor por amém. algum propósito. Amém. Que o Senhor possa honrar Glória. e abençoar, fazendo com que esta oferta, esse sacrifício, esse dízimo venha alcançar principalmente aos necessitados, as missões, a obra aqui nesta casa para o seu sustento, e que o Senhor possa multiplicar para que possamos alcançar mais e mais altos. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Quero convidar você a nos fazer uma visita. Vamos aqui depois numa pequena reunião daqui a pouco, né? Espero que os irmãos hoje não estejam com pressa de sair. Vamos fazer uma pequena breve reunião para ver o melhor dia para nós nos reunir em oração. E nós vamos transmitir, não vou publicar de maneira definitiva, mas toda essa oração vai ser transmitida, vai ficar por 30 dias, né, no ar, e depois o Facebook e o YouTube também vai dispensar ela, não vai ficar para sempre, né? Ou seja, no YouTube fica para sempre, no Facebook não, mas nós vamos transmitir ao vivo. Aqui nós vamos estar orando pela sua saúde, pela sua segurança,
para Deus te prosperar. A oração vai ser filmada, né, numa live, e você vai ver, vai durar 1 hora, vai ser 1 hora. Aí meu irmão fala: pastor, 1 hora ninguém assiste. As pessoas hoje querem coisa de 15 minutos, as pessoas não gostam de comer uma boa comida, gostam de fazer um fast food, né, que fala, né, um lanchinho rápido. Então por isso que está tudo desnutrido, por isso que Paulo fala: o crente que não é firme na palavra, idôneo na palavra, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Se as pessoas são enganadas hoje, porque não querem ter 1 hora. Jesus veio, outro dia uma pessoa falou isso para mim, e o Espírito Santo está falando comigo, né? Eu falei: Senhor, mas são coisas entre mim e ti. Falou: tu não é capaz de velar 1 hora comigo? 1 hora! Aquilo quebrou o pastor Américo. Falei assim. E eu já orei 4, 5, 6 horas. Orava 5, 6 horas, 3 vezes por semana. E foi um momento que eu vi tanto milagre acontecer. Eu enchi uma garrafa de 2 litros de água, comprava uma bisnaga grande assim, ou então 5 pão francês, botava no saco, levava. Eu subia certo lugar, que eu não gosto de falar onde é, chegava lá 8 horas da manhã, só voltava 4 horas da tarde, era o dia inteiro, começava a fazer o jejum, 8, 9 horas da noite de um dia, terminava 4, 5 horas da tarde do outro dia. Era no meio do mato, onde eu só escutava grilo e cobra cantando. Às vezes eu tinha até temor de alguém ir lá fazer uma covardia comigo, porque pode acontecer, e pedia: Deus me guarda. Era eu andando, e às vezes os demônios iam lá me afrontar, e eu orando a Deus. E quando eu vinha de lá, e às vezes, muitas das vezes eu ia orar, e eu sei que Deus faz isso hoje, a hora que Ele quiser, mas quando você está mais consagrado é melhor. Eu vi muito câncer ser curado, muita pessoa que estava em fase terminal ser curada, muito milagre acontecer de maneira instantânea. Então a oração, ela nos aproxima de Deus, ela faz com que o poder do Espírito possa fluir melhor em você, porque você passa mais tempo consagrado, separado para o Senhor, automaticamente você vai estar mais propício ao uso do Senhor. Mas o que eu quero dizer, que independe da oração para Deus usar aquele que está em santificação. Andar em santificação é alguma coisa, e ter uma vida de oração é outra. Tem muita gente que anda em santificação, mas não tem a prática da oração, mas ele anda em santificação. Agora tem gente que anda em santificação e tem a prática da oração, aí une o útil ao agradável, e isso soma o quê? Benefício, não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. Então vamos tentar unir o útil ao agradável de novo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, convidar você mais uma vez, pedir você para orar por Israel. Ore por Israel. Esse povo precisa das nossas orações. Se eu tivesse em Israel hoje, até minha mulher falou assim: tu ia morrer lá. Eu ia mesmo, não voltava para o Brasil, ia para lá. Estou me apresentando, o que eu posso fazer aqui? Ah, mas o senhor não tem, mas tenho idade. Sim, senhor, eu sou voluntário. Como voluntário eu posso estar em qualquer lugar. Eu ia lá lavar um prato, fazer uma comida, ia carregar água para o camarada, munição, então ia pegar um fuzil e ia lutar, porque voltar para cá eu não voltava não. Porque quando você ama, ama de verdade. Não vamos amar só de boca. Tem muita gente que se fez ganhando dinheiro lá em Israel com viagens, né? O povo conhecer Israel, estão com os bolsos cheios de dinheiro, e agora estão até com medo de abrir a boca, porque estão com medo do Hamas. Que o Hamas está no Brasil, deixa estar onde quiser, Deus está aqui também, Deus está com a gente. Aqui fica a minha preferência. Eu tenho preferência por quem ama, quem quer paz, quem quer decência, quem quer prosperidade. Israel está sendo vítima de uma baita covardia. Que o mundo possa estar com a cabeça ligada em Deus. Vou tomar 1 minuto. Israel é o nosso irmão primogênito, tá? Primogênito de Deus em Israel. Como primogênito, ele está levando as pancadas primeiro do que nós, sempre levou. Agora, se o mundo, mesmo que o mundo está afastado de Deus, sem lugar em Deus, olha o que eu estou falando, as nações, abra os olhos, por favor. A ideia do grupo é:
destruir todos os infiéis. Quem são os infiéis? São todos aqueles que não professam a crença dele. Então, primeiro começa com Israel, depois vai passar para as outras nações, aquela que ele escolher. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida no que eu vou falar. Israel, Estados Unidos, Reino Unido, que eu estou falando, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, e depois que eles puderem botar. Eles vão fazer isso, tanto que o Reino Unido está lá desesperado, está cheio de terroristas lá dentro, ameaçando para todo lado, estão guardando tudo. Estados Unidos, mesma coisa. Por quê? Israel, Estados Unidos, Reino Unido e outros países a quais eles não querem. Por quê? Nós não podemos nos calar. Pastor, meu irmão, quero saber. Estou com a salvação garantida, não sou inimigo de ninguém, mas nós temos que nos posicionar. Aqui no Brasil, eu me posicionei, não sou fanático, eu sou pelo Brasil, eu sou brasileiro, quero a prosperidade do Brasil. Eu preferia Bolsonaro, mas entrou o Lula, que faça um bom governo, que faça valer o lugar que você está, que seja um governo de prosperidade, um governo de honestidade, um governo de diretrizes que leva esse país para frente. Tem que ser não, tem que ser o Bolsonaro não está lá, o povo não está admitindo ele lá, então que faça um bom governo. Eu votei no Bolsonaro. Mesma coisa, eu sou Israel, e eu sou pela ordem das nações, e para que as nações tenham equilíbrio emocional, que vivem em prosperidade, em união e amor pelo outro. Então, mais que o Espírito Santo possa vos guiar, vos ensinar, que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz de Cristo, um beijo no seu coração, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre Israel, os filhos de Abraão, que passaram por uma dificuldade, meu Pai, por uma covardia indizível. Não temos palavra para aquilatar o que aconteceu lá. Faz parte do que está escrito, faz parte de tudo, mas nós somos seres humanos. Quando nós vemos a covardia, isso dói na nossa alma, dói no nosso espírito, dói no nosso coração. Que a tua paz repouse sobre aquele povo e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus é o povo que foi nascido e gerado por tua palavra em Cristo Jesus, espalhado na face da terra, hoje e sempre, sobre nós que aqui estamos, no nome de Jesus, que todos digam amém. Graças a Deus. Um beijo no seu coração, até o próximo culto.